mas ele é independente do Estado. Como esses movimentos existem, aonde eles estão e como eles vão manter a sua independência e não serem instrumentos do presidente da República? Bem, eu acredito que essa resposta vai tomar um pouquinho de tempo, viu? Vocês me desculpem. Não tem problema. Mas, primeiro, dizer que eu acredito que o MST ainda é um movimento de muita relevância e eles conseguiram se reinventar dentro de um novo contexto político que surgiu não só no Brasil, mas no mundo, quando se abriu a crise do neoliberalismo em 2008, que nós estamos vivendo os sintomas dessa crise até hoje, e que um dos sintomas dessa crise, que é muito profunda, é justamente a ideia da crise das instituições que foram construídas justamente nesse processo que você apresentou, que passa tanto pelos movimentos sociais, mas também passa pelo questionamento da própria democracia. Da própria política. E da própria política. Então, o Bolsonaro surfou justamente nessa onda. A gente vive, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, esses sintomas de crises que abalam e a confiança das pessoas, né, nas instituições, por assim dizer. Então, eu acredito que, de fato, você tem uma razão em dizer sobre a relevância de muitos desses movimentos, porque com a mudança, por exemplo, no mundo do trabalho, que é brutal, ela é profunda, né? Hoje, o mundo do trabalho é muito diferente do que foi há 20 anos atrás. O nível de informalidade, a plataformização, uma série de mudanças e que, de fato, nos exigem compreender essas novas dinâmicas e tentar buscar como que a gente se reconecta com essas maiorias sociais, porque hoje não é realmente, você tem razão em dizer que não existe mais uma grande instituição que representa todos os trabalhadores, como a gente construiu nos anos 80, né, como a esquerda construiu, mas ainda assim, dentro de um contexto tão difícil, para a própria esquerda, não só no Brasil, mas no mundo, eu acredito que nós, de certa forma, conseguimos se reinventar. Então, o fato do PSOL hoje ser um partido muito identificado com a causa das mulheres, da causa das pautas antirracistas, da causa ambiental também, e muitas outras pautas que foram negligenciadas pela esquerda ao longo de muito tempo, e saber combinar o que é a luta histórica da classe trabalhadora com essas novas agendas foi fundamental para o nosso crescimento e para a gente entender essas novas dinâmicas. Então, eu acredito que, de fato, o Boulos vai ter essa tarefa política de compreender esse dinamismo e entender como que ele consegue dialogar com esses novos movimentos que são diversos, são pulverizados, mas que podem conseguir fazer com que a gente encontre respostas. Então, por exemplo, uma das missões que o presidente Lula deu para ele foi conversar com os trabalhadores de aplicativo, que é uma classe que nós temos muita dificuldade de conversar e que não existe um sindicato. Então, exige muito diálogo. Então, a primeira ideia dele, inclusive, ele conversou isso conosco, não sei se chegou a trazer publicamente, é justamente rodar o Brasil inteiro, fazendo conversas, buscando os movimentos para tentar entender quais são as dinâmicas que estão colocadas, né? Eu posso colocar